Saudades a toda a nação nerdica, sejam bem-vindos ao TNCast, o podcast da Terra Nerdica, e hoje vai ser o nosso primeiro, tão esperado, sobre mitologia nórdica, sobre mitologia em geral, né? O nosso primeiro, porque uma deusa, uma Loki, uma feiticeira, ela é demais, Matheus Bonucci. Seria Loki o deus do lockdown? Arthur Renan. Você sabe qual é o deus que mais grita no panteão nórdico? É o Caps Loki, Pedro PX do Pipocast. Meu Deus! Tá difícil hoje, tá difícil. O pior de tudo é que ele me deu legal agora, o Arthur, cara. Eu não vou nem Pois é. entender, cara. Manda tu aí, mano. Não, vou mandar assim mesmo. Quem diria que o Ragnarok começaria com o Lockdown, Malk Douglas? É isso aí. Estamos vivendo o Ragnarok. Somos aqueles que sobraram, ou aqueles que ainda estão no meio da luta. E é sobre isso que vamos falar. Vamos falar sobre mitologia nórdica. Vamos falar Mitologia nórdica. Mitologia nórdica. É isso aí. Especificamente. É o Ragnarok. Se a galera não se incomodar, até como uma introdução, eu gostaria de falar um pouco sobre até o conceito de religião pro povo antigo. O que era a religião pro fazer a povo introdução antigo? primeiro, cara. Porra, caraca. Deixa eu fazer a introdução, porra. Não é sobre mitologia nórdica. Em geral, vamos focar especificamente no Loki, até porque No Loki. Sim, verdade. tudo na mitologia nórdica tem envolvimento com o Loki, ele tá em quase todas as histórias. E vamos falar um pouco também sobre o Loki na cultura popular, né? Se der tempo, aí não, vamos lá e depois dos recados. Gente, que loucura. Ragnarok. Ragnarok, muito bom. Vamos fazer aqueles recadinhos da semana. Hoje eu tô aqui sozinho. Lembrando que a Terra Nerdica também, além de podcast, ela é o site. E no site a gente tem postado bastante ultimamente sobre o Loki, principalmente, né? Eu fiz alguns artigos lá sobre a série do Loki e algumas referências dos quadrinhos e da mitologia nórdica também, mas tem também críticas de filmes e séries, como recentemente teve a crítica do Dom, que o Luan mandou lá. Tem indicação de artistas independentes, como a Ana Beatriz indicou recentemente lá o Gio. Teve a crítica do filme Espiral, os Jogos Mortais, que a Nubra deixou lá, e também da série Penny, que a Gabriele deixou lá. E falando da Gabriele, ela participou recentemente do Calcast do Arthur, que vai estar aqui com a gente. Ela participou do Calcast sobre Big Brother Brasil, que tá muito legal. E eu participei também do Calcast sobre lendas urbanas. Então, se você quiser ouvir, procura lá no Calcast, no Spotify, ou aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo. E para quem pergunta, o podcast ele não parou, né? A gente teve uma pausa aí, a gente aproveitou para ir postando os assuntos que a gente estava ocupado, como por exemplo a nossa entrevista com o elenco de Love in Quarantine e também sobre a Marvel, né? Recentemente a gente falou bastante sobre a fase 4 da Marvel. Tá para sair também sobre o Star Wars, que a gente gravou no Star Wars Day. Quando a gente não consegue lançar no podcast tão rápido, a gente normalmente tem a live lá no nosso Instagram, @terranerdica. Lá sempre tem a live no dia do assunto, principalmente quando a gente não consegue fazer o podcast, mas normalmente eu pego essa live lá, eu edito e a gente transforma em podcast também, então você tem como ouvir sem precisar assistir a live inteira. Tá aqui no Spotify também. Lembrando que você também pode nos ajudar, dar aquela forcinha. A gente tem o Apoia-se, a gente tem o PicPay, que é pelo Pix, terranerdica@gmail.com. Todas as informações vão estar aqui embaixo. Você pode ajudar com qualquer valor, que seria muito legal pra gente, porque nós somos uma equipe bem grande que trabalha pra caraca e a gente tenta manter isso aqui, tentando cada vez melhorar, sempre dando informação e entretenimento pra vocês. E eu não vou me estender mais, vamos lá para um episódio que tá muito legal hoje, tá muito bom, cara, sobre mitologia do Loki, tá muito maneiro mesmo. Lembrando que depois da série do Loki, vamos falar também sobre o Loki no universo cinemático da Marvel. Então, vamos lá para o nosso primeiro episódio de mitologia, que tá muito legal. Então, por favor, PX, como sempre, o convidado aqui que faz a introdução, uma
tese de doutorado, por favor, traga-nos uma introdução aí pra mitologia do Loki, pra mitologia nórdica em geral. Cara, eu fui na loucura, eu fui lá na tese de doutorado de um cidadão chamado Lucas Grisbos, que eu acho que é assim que se fala, não sei, o nome dele é tão difícil quanto o dos nórdicos, e ele aponta um negócio bem interessante, que é que o Loki, ele é um dos deuses mais difíceis de ser estudados, porque ele é um deus muito pouco cultuado, né? O que a gente tem pra estudar dos deuses nórdicos é os cultos que tem dele. Tanto é que a gente tem tanta coisa sobre o Thor, porque ele era o deus mais cultuado. E outro fator que o Lucas, eu vou chamar só de Lucas, bebê, ele aponta como uma dificuldade de saber um pouco mais de exatidão do Loki, né? A gente não sabe nem do que realmente o Loki é deus. Muita gente fala que é de fogo, de trapaça, de mentira, mas um dos principais agravantes é que os mitos de Loki eles foram escritos entre o século XIII e o século XIV na Islândia, que tava rolando um tal de cristianismo na época. Então tudo do Loki era meio que mesclado com o que eles estavam tentando passar de Lúcifer, e muita coisa foi jogada fora de Loki nessa época. Então desde o início a gente tem esse embate aí de religiões entre os nórdicos e os cristões, ou cristãos, né? Cristãos ou cristões? Cristãos. É perfeito isso, porque a ideia de religião mesmo pro povo antigo, digamos assim, embora a gente já tá falando aí já do povo medieval, a religião ela tá totalmente voltada à cultura, à sociedade e na antiguidade, e o ensino, ela é muito interessante, porque a religião ela tá voltada muito para o ensino também. No caso da mitologia, o Loki, embora ele seja um dos personagens mais importantes por ser uma espécie de antagonista aos outros deuses, né, ele é um personagem que não vai ser cultuado, até por questões meio... Não é óbvia, mas é por questões assim de que por ser voltado à mentira, à trapaça, né? Uma pessoa que cultua o Loki, ele vai ficar automaticamente com esse estigma, né? De um cara trapaceiro, né? De um cara mentiroso. Então, acaba que não cabe muito pra você, dentro da sociedade, falar que você tá fazendo algum tipo de culto ou fazendo algum tipo de oferenda ao Loki. Mas ele serve muito bem pra você educar as crianças, né? Tipo, o que não fazer, né? Entendi. Como não agir, né? É o que eu tento passar pra próxima geração. Separação entre o certo e o errado. As lendas urbanas, né? Fazendo o link com o Calcast. Lendas urbanas acho que fica o link mais atual. Isso aí. Falando em link, pô, vou deixar o link do Calcast sobre lendas urbanas. Mas que isso, mas tá só nos ganchos hoje aqui. É importante a gente ressaltar também que, segundo as referências de Edda, né, em versos, o Loki não é necessariamente um deus, assim, maligno, né? Até porque os outros deuses não encaravam ele como um deus maligno. Então esse conceito de bem e mal é mais voltado pro lado cristão da parada do que cultuado antigamente. Nisso daí, o que acontece? O Loki, ele apesar de ser um deus ligado à trapaça, não quer dizer que seja um deus ruim. Até porque, segundo os poemas antigos, ele ajudava muito mais do que atrapalhava os deuses. E a gente tem que encarar o Loki como se fosse um Saci Pererê, assim, trazendo pra nossa referência, que é um cara peralta, mas não necessariamente uma pessoa ruim. Peralta. Só os velho cringe. Muito bom. Isso que o Arthur tá falando é muito importante mesmo, até pra gente já fixar essa ideia, que pros povos antigos, né, principalmente povos politeístas, não existe muito essa questão de mal e bem. Existe sim alguns que vão ser tipo os vilões, né? E outros que são os heróis, que são geralmente os deuses cultuados. Mas entre os deuses, quando você se reconhece entre os deuses, que é o caso do Loki, ele não vai ser considerado vilão. Os vilões da mitologia nórdica são os gigantes de gelo, né? Embora o Loki tenha lá sua ligação com os gigantes de gelo, ele tá sempre naquele ponto meio que antagonista mesmo. A mesma coisa serve para, se você pensar sobre Hades, sobre Ares, sobre Seth, sobre Osíris. Nenhum deles são vilões, né, em suas culturas. Eles são, no máximo, os antagonistas, né? E uma coisa que é interessante sobre o Seth é que uma das referências ao Seth é justamente aos povos vikings. Na mitologia egípcia, ele tem uma referência bem parecida com o do Loki. Nunca soube explicar muito bem se tem ali um diálogo entre sociedades e tudo mais, né? E eles pegaram isso, mas o Seth, ele é caótico também e ele é branco. Foi o Memator que fez, foi o Memator. Memator. Ficou parecido. Mas, falando nisso, vou botar uma outra referência a Loki, uma outra comparação ao Loki, que é o Anansi, que é um deus africano, não sei de qual origem africana, porque é muito difícil saber, né, de qual tribo que veio. Neil Gaiman.
Caraca, claro que foi o Johnny Gamer, isso mesmo. Mas ele é basicamente um Loki africano, porque ele é um contador de histórias, ele é brincalhão, ele é travesso. Muitas vezes ele faz coisas que podem levar a sacrifícios mortais, mas ele não é necessariamente um cara maligno, né? E muitas vezes ele ajuda, muitas vezes ele faz pro propósito do bem, né? E o Loki, ele é muito isso. Como o Arthur falou, né? O Saci Pererê, ele importa muito do Anansi também, né? Essa coisa de ser, um contador de história e tal, brincalhão, não sei o quê. Eu acho que pra gente conseguir ilustrar melhor o tanto que o Loki é zoeiro, mas que no fundo às vezes ele tem uma boa intenção, são os mitos dele, né? São as histórias que o Loki traz ali no Eda em prosa e no Eda em verso. São todas muito boas. São todas excelentes. São as que eu mais gosto. São as que eu mais gosto. Não, quando não tem ele, eu já fico. Acho que cada um tem uma favoritinha ali, né? Um ou mais. Mas a minha, com certeza, é a da criação do Mjolnir, cara. Como é sensacional. Porque ela é real, ela é atual, cara. Você tem o Thor e o Loki, eles saem em várias aventuras, né? Vale salientar que na mitologia nórdica mesmo, não tem essa de Loki e Thor como irmãos, né? O Loki, ele é mais irmão do Odin. O antagonista principal do Loki acaba sendo mais o Odin, né? Não, irmão de sangue. Ele tem um pacto de sangue. É irmão de sangue. É isso mesmo. Um pacto de sangue. Ele não é irmão do Odin, mas ele fez um pacto de sangue. Já é uma das primeiras traquinagens do Loki, inclusive. Lembrando que os dois são filhos de gigantes, né? A gente fala muito verdade. É o que traz o oposto deles. Que o principal oposto deles realmente é esse, né? Que o Odin, ele tem um pai deus e uma mãe Jotner, né? Uma mãe gigante. E o Loki, ele é o único dos deuses que ele tem um pai gigante e uma mãe deusa. Ele é o único que essa deidade, ela vem de forma materna, que é a própria Laufey, né? Por isso que ele é o Loki Laufeyson. Até essa diáspora entre o Loki e o Odin é o que mais deixam eles como dois lados da mesma moeda. É muito complicado classificar o Loki como deus mesmo, né? Porque ele vive entre os deuses, né? Ele vive entre os Aesir, mas ele não é um deles. Mas ele mesmo assim é considerado e talvez por isso ele é pouco cultuado. Os gigantes me chamavam de Loki? É o deus nórdico da travessura. Você apunhalou pessoas pelas costas umas 50 vezes. Loki, pelos Aesir, pelos Vanir, por toda Asgard. Mas seguindo a história da criação do Mjolnir, o Loki e o Thor iam sair numa aventura ali de manhã, iam caçar alguma coisa, perturbar algum reino, alguma coisa que eles sempre faziam. E o Loki encheu a cara no dia seguinte, ele sempre fazia isso. Ele ia marcar um negócio com o Thor e encher a cara, sair com a galera, saía muito com Randall ali. A trilha não tem que fazer trilha sóbrio mesmo não, tá certo? Tá certíssimo, tá certíssimo. E o Thor ficou lá esperando, só Se que eu não fosse demitido, também só trabalharia bêbado. Que isso, cara? E aí, nesse dia o Thor tava meio impaciente, ou o Loki realmente demorou demais, não dá pra saber. E o Thor deu 10 na pata da cabra, né? Voltou as cabras lá na biga e vazou. E o Loki olhando aquela parafernália falou, filho de Odin, foi embora sem mim ali, me largou aqui, eu vou aprontar uma pra cima dele. E aí ele entrou, invadiu o castelo do Thor, entrou lá no quarto e viu a esposa do Thor, né, a Lady Sif, dormindo ali bem tranquila, e falou, cara, eu vou cortar o cabelo dessa mulher. Do nada. Pegou a tesoura e foi ali, cortou um fiozinho, cortou outro fiozinho, foi cortando. Quando ele viu, a careca já tava até rosada e ilustrada. E aí bateu o desespero, né? Passou o grau do hidromel e foi, e agora? O que eu vou fazer? E vazou, saiu correndo. Só que, por algum motivo, síndrome de Cinderela do Loki, ele largou a sandália pra trás. Eu acho que se torna essa história bem verdadeira porque ele tava bêbado. Quando o cara tá bêbado, ele esquece tudo. Alguma coisa ele vai esquecer pra trás mesmo. Geralmente é dignidade, mas a sandália é normal também. Faz merda e você fala que normalmente é a carteira. Eu já perdi a carteira no trem voltando da Lapa. É padrão. Ele perde a carteira, tem identidade, né? Loki Laufeyson. Isso aí. E aí, cara, quando o Thor voltou e viu a mulher careca, mas esse homem ficou bravo. E ele pega o Loki no mangote ali no pescoço e fala, ó, ou você arruma isso, eu vou quebrar os seus ossos um a um. Hoje eu vou demorar um dia pra quebrar seus ossos, amanhã eu faço 1 hora, depois de uma semana eu tô quebrando seus ossos em 15 minutos. E aí quando você pede com a delicadeza dessa, né, é difícil não aceitar, né? E o Loki falou, não, eu vou lá nos anões, que os anões com certeza sabem resolver isso aí, anão resolve tudo. E ele
foi indo, olhando ali as casas de construção dos anões, até que ele entrou na dos filhos de Valdir, que era um grupo de 3 anões gêmeos ali, bem parecidos, e falou, cara, Deixa eu só contextualizar uma coisa. Tem outra parada também que, inclusive, eu acho que foi até o que inspirou o Enrolados da Rapunzel, porque o cabelo da Lady Sif, ele era muito grande, porque eles meio que usavam os fios dela pra fazer, tipo, várias coisas, tipo roupa que brilhava, porque o cabelo dela era brilhante, como as estrelas, tinha toda essa coisa. Então, assim, o Loki cortar o cabelo da Sif, ele poderia ter feito isso com qualquer uma outra, mas ele cortar o dela foi o que fez todos os deuses ficaram com raiva dele. Foi muito Isso aí. E é bom porque, na época, né, tinha o costume de você raspar a cabeça da mulher adúltera, né? O Thor fala isso pro Loki, fala, você raspou a cabeça da minha mulher, vão achar que ela me traiu, eu fiz isso por vingança. E o Loki, ele fala, não seria tão mentira assim. E aí é que eu... Porque tem esse boato que a Lady Sif Olha toda a vez... merda. Olha a Que merda. o Thor, na mitologia nórdica, ele não é o Chris Hemsworth, né? Ele é um glutão, barba ruiva, que é cara, que come pra cacete. É graças ao Thor que existe aquela ideia de viking com chifres no capacete, né? Uhum. É isso aí. Cara, agora entendi, Paulo. Essa foi muito sutil. Demorou, Matheus. E aí, cara, ele chega lá na casa começa com desses corno mesmo, né? filhos de Valdir, que são os 3 irmãos, e ele fala, ó, seus filhos de Valdir aí, eu fiquei sabendo que os anões ali do lado, eles falaram que vão fazer 3 tesouros pros deuses, e que pra mostrar que são melhor que vocês, e que vocês nunca chegariam aos pés. E aí os anões falaram, é mesmo? Eles falaram isso? Valdir? E Valdir. Ai, cara, que escroto, na moral. E Valdir? Pois, O filho dele é o Ivaldilson. o Ivaldilson, o Ivalheim, Ivaldilson. e aí eles falaram, é mesmo eles falaram isso, Loki? Falaram que ó, vocês peidam na farofa aí, que vocês não vão fazer nada bom não. Eles vão, caraca, agora nós vamos mostrar, bicho, a gente vai fazer 3 tesouros melhor que os deles. Aí o Loki muda de casa, vai na casa do lado, que é do Brock e do Eitri, e fala, ó, os filhos de Valdir falaram que vão fazer um tesouro, que vai fazer acontecer e que vão esfregar na sua cara que eles são os melhores. Só que o Brock e o Eitri, eles já eram mais espertos. Eles falaram, ó, aí tem coisa, bicho. O Loki tá contando alguma coisa aí. Eu falo, Loki, beleza. A gente vai fazer 3 tesouros pra competir nessa sua competição maluca aí. Só que a gente quer uma aposta. Se a gente fizer os tesouros e os deuses julgarem os nossos tesouros melhor do que o deles, a gente quer a sua cabeça. E aí o Loki piscou, né? Ele falou, tá, bora. Porque pilha errada do jeito que é, né? Ainda bêbado. Falou, não, bora. Tá valendo. Minha cabeça pelo tesouro aí. E aí começaram a trabalhar. E o Brock e o Eitri, eles eram bons mesmo no serviço. Eles eram daquele desafio sobre fogo do Discovery e tal. O cara era nervoso. E o Eitri, que era o mais velho, chegou no Brock e falou, ó, você fica bombeando aí no fole, que eu preciso da temperatura constante. Se a temperatura mudar 1 grau, vai dar ruim aqui. Ele falou, não, pode deixar com o pai aqui. E ele ficou lá, bombeando. E lá vem uma mosca, maior do que uma mosca normal, com ferrão, com tudo, perturbar o pobre do Brock. E obviamente a mosca era nada menos que o Loki, né? E o Loki vem lá de mosquinha, pousa na mão do cara, dá uma picadinha, pô, vai no dedo, dá uma picadinha, o cara nada de titubear. Vai lá bombeando, até que fica pronto o primeiro tesouro. Dá um tempo, vamos começar o segundo? Bora. O cara vai, ó, mesma coisa, só que agora eu preciso de mais força ainda, vai bombeando constante aí. E vem o Loki de mosca de novo, só que dessa vez vai no pescoço. E vai picando o pescoço do cara, e o cara vai suando, e vai entrando suor no sangue do cara, aquela merda, e o cara não para, ali constante. Aí o cara falou, ó, agora é minha obra-prima. Agora é o maior fogo, e se você errar, deu ruim demais aqui. Que, porra, preparei minha vida inteira pra isso. O cara, beleza, bora lá. E aí o Loki apelou. Falou, agora eu vou picar o olho desse desgraçado. E picou a pálpebra do cara e inchou, e o cara ficando cego e aquela coisa toda. Até que o Brock não aguentou e foi lá e deu uma porrada na mosca e voltou a bombear. Só que nesse microsegundo deu ruim na fornalha. E o irmão dele falou, ó, você é um merda. Eu pedi pra você bombear, você não bombeou direito, e agora saiu defeituoso a arma e a gente vai tomar no rabo. Não, confia, eu vou levar os tesouros lá pro Odin e vai dar tudo bom aí. Aí lá vai o grande dia, né, dos tesouros. Vai o Brock e o Eitri levando 3, os filhos do Ivaldi levando o outro. Realmente, o filho de Ivaldi é muito escroto, né? Descer esse nome, cara. E os filhos do Ivaldi foram mostrar primeiro, né? Falaram, ó, pro Odin, a gente trouxe aqui uma lança de ouro e runas que um juramento feito sobre ela nunca pode ser quebrado e que ela acerta qualquer alvo sem você nem precisar mirar.
é só lançar, tá de boa. E o Odin, que era caolho, ele falou, pô, tá precisando, né? Eu não consigo mirar com o olho só. Sucesso. O nome dessa lança falou, é Gungnir. Gungnir, é isso mesmo. E aí pro Frey, que era o outro filho do Odin, ele falou, pra você a gente trouxe o Gulimstri, que é um javali com pelos de ouro, que é pra quando você cavalgar de noite, o bicho vai iluminar a estrada e ele não se cansa, ele não se perde. É uma maravilha esse porco aí. Porra, Esse daí, isso que eu ia falar. Esse daí pra mim foi o presente mais porco. Esse eu não saberia pra que usar mesmo. Eu só tô querendo entender o seguinte, em que momento, né, o cara forjou com metal um porco de ouro? Não, ele forjou a capa do porco, ele banhou um porco vivo. Ah, tá. Ele não tinha um pelo dourado, então, ele tem uma capa dourada. Então, Malk, por isso que eu tinha contextualizado antes. O Loki, ele levou o cabelo da Sif pros anões reformarem lá. E aí, tipo, a fornalha se banhou com o cabelo da Sif, porque aquela parada era mágica, brilhante demais. E, tipo, foi fogo pra caraca. Aí eles fizeram esses presentes especiais. Isso. Pro Thor, ele deu a nova peruca da Sif, né? Que era uma peruca de ouro, que o ouro ia derreter, ia colar ali no couro cabeçudo, e ia crescer cabelo pra sempre. E era mais bonito do que o cabelo que ela já tinha. E a mulher saiu. Ela nem quis ver os outros tesouros, ela já saiu pra exibir o L'Oréal Paris dela. Mas o Loki ainda tinha uma treta ali, né? Porque os deuses podiam gostar mais dos presentes dos outros dois anões, né? E o Brock tava lá com a cara inchada, cheio de picada. E aí, beleza, o Brock vai mostrar os 3 presentes dele. O primeiro, pro Odin, que em algumas versões é anel e no outras é tipo, não uma pulseira, mas uma argola de braço. Às vezes é anel, às vezes é argola. De ouro, que a cada 9 dias surgiam mais 8. E aí o Odin podia usar aquilo pra presentear ou pra aumentar o tesouro dele. Só que o Odin achou aquilo ok, né? Mais ouro. Aí chegou no Frey e falou, ó, pra você eu trouxe esse lenço de papel. Ele, porra, que isso? Um lenço de papel? Ele falou, não, mas isso aqui é um navio. É um navio gigantesco que você pode dobrar o navio até o tamanho de um lenço de papel e guardar o navio no bolso. O que eu me lembrava é que era um navio, tipo, do tamanho de um portátil mesmo, né? Que ele podia carregar na mão e no momento que ele botava na água, virava um navio grandão. Esse é o do Jack Sparrow, né? O Pérola Negra. Que bebe muito também. Hank Pym? Partículas Loki. E aí o cara falou, velho, prefiro o meu porco, tá ligado? E aí chegou o presente do Thor. E aí ele foi mostrar o martelo que ele fez pro Thor, que era o Mjolnir. Só que o martelo, como o cara errou ali na temperagem, ele tinha o cabo curtinho, ao invés do martelo de guerra, que é pra ter o cabo longo, né? Só que o Brock, muito malandro, chegou e falou, olha Thor, a nova moda que estamos lançando aqui na praia. É um martelo de guerra de cabo curto que você pode guardar no cinto quando você não estiver lutando. E, melhor ainda, quando você lança ele volta pra sua mão. E aí o Thor ficou tocado aquela música no fundo. Moleque transante. Por aí. Cara, eu sei que ele esqueceu da mulher na hora. E foi esse martelo é a coisa mais pica que eu já vi na minha vida. E o Loki, mas e o cabelo da tua mulher? Tava melhor careca. Eu gostei, foi do martelo. Não precisava nem ter trazido a peruca. Era só trazer o martelo. E o Loki ficou desesperado, porque o Odin e o Frey ficou, esse martelo é bom mesmo. A gente não precisa mais se preocupar com nada. Asgard tá segura que agora o Thor tem o martelo. E o Loki falou, vou vazar, né? Aí o Loki vazou, o anão olha pro Thor e fala, quer testar o martelo? Aí o Thor quer. Lança o martelo na muqueta do Loki, o Loki já cai ali meio tremeliquento e fala, ó, vamos trata agora, né? O cara preferiu meu presente, tua cabeça é minha. E aí, cara, vem a origem do final do Alto da Compadecida. Porque o Loki mete o chicó, ele fala, o trato foi cabeça, você não pode ferir o meu pescoço. Se você conseguir tirar minha cabeça sem mexer no meu pescoço, aí a minha cabeça é sua. É isso aí, cara. É uma tira de couro, mas não pode sair sangue. Ele meteu o chicó na alta, assim. E aí o anão tomou a decisão mais sábia, que foi, beleza, eu não tenho sua cabeça, pegou uma linha, uma agulha e costurou a boca do Loki pra ele não falar mais nada. Isso aí. Ele falou, a última risada hoje não vai ser sua. Olha aí, cara, que pesado. Caralho. Aí ele virou a Hello Kitty de efeito antes de ir embora. É isso aí. E é isso, assim surgiu o Mjolnir, a principal arma aí do Thor, que quando o Capitão América levantou, a plateia veio abaixo. É nossa logo. Olha aí. É verdade, é nossa logo. Essa história é uma das histórias mais importantes, né, da mitologia. E ela tem muita referência da Marvel, né, pra pessoal que leu a Marvel, até quem acompanhou os filmes na Marvel, né.
tem muita referência aí. Recentemente, na série Loki, ele fica preso no limbo dele, é justamente quando ele corta o cabelo da Sif. O Thor, ele tem uma conversa muito rápida com o Capitão América no Ultimato. Não lembro agora se é com o Capitão América ou se é com o Visão, que ele fala sobre o balanceamento do martelo, que é justamente porque o cabo é meio curto, então ele não tem um balanceamento muito bom. Aí ele fala que você tem que pegar de um jeito pra poder bater e tudo mais. Tudo isso é tirado da mitologia. Na Era de Ultron, né? Ele fala isso pro Visão. É muito maneiro, cara. É muito maneiro porque, embora a Marvel, por exemplo, talvez seja a principal responsável para a introdução, né, da mitologia nórdica na cultura pop, o que a gente tem da Marvel, na verdade, toda a história do Thor e de Asgard não tem nada a ver com a mitologia, mas eles deixam algumas referências ali que a gente depois você vai pegando, e isso, acho que a história que o Pedro trouxe é muito, muito boa por causa disso. É isso aí. Cara, eu gosto muito da do Baldur. Vocês conhecem a do Baldur com o Loki? Nossa, eu acho muito maneiro, cara. Excelente. Eu amo o Baldur. Cara, eu só não conheço a do Baldur, como a do Baldur é uma das minhas favoritas, cara. Eu tinha eu iria ganhar um Husky, que ele faleceu, e o nome que eu tinha escolhido pra ele na época era Baldur, cara, e fazia todo sentido, até a forma como o bicho morreu. Cara, que nome? Vai começar Caraca, vai começar o Ragnarok agora. Ragnarok começa com a morte do Baldur. Aí o Galo vai cantar 3 vezes. Eu nem vou falar nada, porque, por exemplo, tem um vira-lata preto, o nome dele é Fenrir, né? O cara gosta pouco. E aí eu fui e aí eu ganhei o outro Husky, né? E eu botei o nome do Husky de Odin. E toda vez que eles brigam muito, eu sempre acho que em algum momento o Odin vai ficar sem olho por causa disso. E eu falo, caralho, de novo outro cachorro com o nome. Olha só como eu sou burro. É o Ragnarok. Pô, Malk, então conta a história do Baldur aí, cara. Inclusive, deixa eu só, antes de contar essa história, eu vou botar o link aqui embaixo de um artigo que eu botei lá no site, de todas as coisas que, inclusive, tem tanto nos quadrinhos quanto na mitologia nórdica, que faltou nos filmes do Thor. E o Baldur é, pra mim, a principal, mano. Sim, inclusive o Baldur, nos filmes da Marvel, ele é um pouco Loki, né? Algumas das histórias que você tem entre o Loki e o Thor, seria o Thor e o Baldur. Algumas coisas. Eles mesclaram, sim, a relação do Thor e do Loki, eles mesclaram. Isso, a relação. O Pedro, não sei agora se foi o Pedro ou se foi o Arthur, né, que trouxe a informação que é importante, que o Loki na mitologia não é irmão do Thor, né, ele é um tio do Thor, né, e por ser tio, inclusive, é um dos motivos dele ficar zoando tanto o Thor e tudo mais. A relação de irmão que a gente tem, que a Marvel bebe bastante disso, é justamente entre o Baldur e o Thor, que existe sim uma rivalidade ali, porque o Baldur é o filho favorito de Odin. Acho que não somente de Odin, né? Eu acho que o Baldur é um deus cultuado e adorado por quase todo ser vivo, né? Tem esse lance da mitologia. O Loki. Menos pelo Loki e pelo Visco, né? Menos o Loki e o Visco, mas o resto gosta dele. Ele é o Apolo, né? Da Grécia Antiga, ele é o cara, né? Na verdade, o bonitão, o guerreiro fodão, ele tudo melhor. Não, mas tem outra parada também que você falou, o motivo dessa rixa entre o Thor e o Baldur, que eles realmente muito bem botaram entre o Thor e o Loki, é porque o Baldur, ele é filho legítimo de Odin e Frigga. O Thor não é filho da Frigga, ele é filho do Odin com a gigante da Terra, com a mãe Terra, Jord. Sim, isso, por isso que eu tô falando, que essa que é a ideia, a ideia do Loki ser adotado na Marvel, né, isso na verdade é o Thor na mitologia, né, o filho favorito do Odin, que na Marvel é o Thor, na mitologia é o Baldur, é justamente sobre isso, né. Ô Malco, já que tu gosta tanto do personagem, pô, conta a história dele aí, cara. De quem? Do Baldur? A história dele com o Loki. A morte do Baldur. Porque o Loki tá envolto, né, dessa parada. Então, eu tava aguardando pra contar a história dele e trazer a referência sobre o God of War. Caraca, sim, perfeito. Já que a gente não tem justamente essa referência da Marvel, né? A cultura pop que mais famosa que tá trazendo sobre a mitologia nórdica hoje é justamente o God of War, o jogo exclusivo do PS4, do PlayStation, na verdade. O Baldur, ele é o principal vilão, né? Esse seria o vilão, o principal vilão do jogo. E ele traz justamente que seria uma maldição, que acabou se tornando uma maldição, que foi essa tentativa de proteger, né, exacerbado que Odin e Freya fez com ele, por ele ser a
apesar de ser sempre o favorito, né? Ele era considerado um guerreiro foda e tudo mais, embora no jogo não chega a tratar muito sobre isso, ele tinha uma constituição mais fraca. A gente até comentou, né, que o Thor, inclusive por ser o filho da Mãe Terra, ele era um cara gordão, ruivo, ele é aquele típica imagem que a gente tem de um viking mesmo, isso, um cara bem grande e forte mesmo, robusto, né? O Balder não era assim, ele era menor, mais franzino, muito Essa imagem ágil. aí do Thor, meio Obelix, eles deram pro Volstagg, que é um personagem que foi criado na Marvel, né? Verdade, sim. Aí, que é um dos amigos do Thor nos filmes e na HQ. O Balder, ele é o cara que ele é um guerreiro, só que ele é mais fraco, ele é menorzinho comparado com os outros, né? Ele é grande, mas ele é menor comparado com os outros guerreiros. E aí, ele tem uma história que depois também é misturada um pouco com... A gente pode pegar outras referências parecidas, como a de Siegfried, como a de Aquiles, né, na Grécia Antiga, que ele foi banhado com uma espécie de imortalidade. Ele não sente dor, ele não pode morrer, né? E isso vai dando uma certa agonia para ele com o tempo, porque ele não sente mais o calor da batalha. Ele luta, mas não se fere, né? Ele não se cansa. Então ele consegue derrotar qualquer inimigo, mesmo muito mais forte do que ele, apenas pelo cansaço. No God of War, ele fica extremamente feliz quando ele descobre que o Kratos está ali na terra de Midgard e que o Kratos já havia matado outros deuses, né? Referente às franquias 1, 2 e 3, que ele matou o Olimpo inteiro. Então ele acha que ele teria uma última luta épica com o Kratos. Então ele vai fazer de tudo para provocar o Kratos, para conseguir confrontar o Kratos, numa tentativa de que, de repente, ele vai ter aquela luta final, a la One Punch Man, onde ele vai conseguir ser ferido e morto. O problema é que o Kratos, ao fazer isso, ele acaba trazendo de novo, né? Revoltando outros deuses, os deuses nórdicos. Isso. Deixa eu só contextualizar também que o motivo por que o Balder é imortal é que houve um presságio, né? Que eu agora não me lembro se foi o próprio Balder que viu ou se foi o Loki. Ele sonhou. O Balder sonhava. O Balder sonhou, né? Isso. E ele teve o presságio de que ele ia ser morto e que a morte dele traria o crepúsculo dos deuses, né? E aí, tipo, os deuses se cagaram, aí cada um foi pedir pra uma das coisas existentes no universo a jurar que nunca ia ferir o Balder. E o Loki chegou pro Visco e falou: eu não preciso fazer você jurar nada, né? Você é uma árvore boa. Ficou por isso mesmo. Tem versões que falam que a mãe dele, a Frigga, que esqueceu de perguntar pro Visco, né? E a forma como ele morre é genial, né, cara? Porque o Balder, ele tinha um irmão que era o Rodri, que era um deus cego, e eles tinham uma farra do boi lá, que era todo mundo dando flechada no pau do Balder, porque ele era imortal. Realmente a vida desse cara devia ser muito chata, velho. Não, é muito chata, cara. Ele tinha que ficar sentindo... No jogo ele é tratado justamente como um cara super entediado. Ele tá super entediado. Né? Sim. E aí eu acho que é exatamente isso. O Loki chega no Rodri e fala: ó, por que você não tá nessa festa aí de flechar teu irmão? O seu irmão vai ficar ofendido, vai achar que o cara tá achando que se não der uma flechada em mim eu vou morrer. Dá uma flechada também pra animar teu irmão. E o cara vai lá e fez uma flecha de visgo e deu na mão do cego. Eu falei: não, deixa aqui que eu guio pra você. E aí o cara fez o cego flechar o irmão, velho, e mata o irmão. Eu só gostaria de fazer um outro contexto também que é importante. O Matheus falou sobre o crepúsculo dos deuses. O que é o crepúsculo dos deuses? Tem gente que acha que Ragnarok é o final de tudo, mas a mitologia nórdica, ela não trabalha com fim, ela trabalha com renovação. Então, o Ragnarok, ele vai acontecer, isso é inevitável, tudo vai acabar, e depois vai tudo renovar. Isso tem justamente a ver com a frase que eu falei lá no início, né? Quem imaginaria que o Ragnarok começaria com lockdown? Porque, trazendo para o nosso contexto de hoje, né, a gente sabe que com a pandemia, com o Covid e tudo mais, o que a gente conhece de mundo acabou e agora vai existir um novo mundo, né, uma renovação na sociedade que vários dos costumes que nós tínhamos vai acabar. E é exatamente esse o conceito do Ragnarok. É exatamente esse o conceito do Ragnarok. É o fim que depois ressurge e depois vai. Só que o crepúsculo dos deuses é justamente quando os deuses vão morrer de vez, vai acabar. Eles não vão renascer mais. Então, é isso que dava medo. O Ragnarok dá medo? Não. O Ragnarok dá presságio, né? Todo mundo sabia lá de vários presságios entre o Ragnarok. Tem a história do Ratinho Skoll, temos a história do Fênix. Ratinho Skoll? Caraca! Eu só conheci o Ratinho. Só. Mas o Ratinho Skoll? Caraca.
Eu só conheci o ratinho da Coca. Ratinho Skol? Essa eu não conheço. Não. Essa lenda é nova. Não, eu falei ratinho narrativo. Eu entendi Eu ratinho falei rápido. Skol. Não, ratinho e Skol. Eu tinha até distraído um negócio aqui e do nada ratinho Skol. É por isso que a gente aqui do Rio de Janeiro não toma escola, a gente toma brama, pô. Pois é. Os gigantes me chamavam de Loki. É o deus nórdico da travessura. Você apunhalou pessoas pelas costas umas 50 vezes. Loki, pelos Aesir, pelos Vanir, por toda a O Balder, ele era um deus que era muito querido por todo mundo. Então, quando Balder morreu, todo mundo ficou, caralho, olha essa merda aí. E também tinha essa questão... Claro que era querido, você podia bater nele à vontade, ele não podia. Ele era pinhata, O cara né, era saco de pancada festas. da galera. Ele era piata das Piata, exatamente, tava tentando lembrar o nome. Isso mesmo. O Balder, quando ele falece, também tem essa questão do Ragnarok, né? Então, Zeus fica, caralho, pá, não sei o que, vai acontecer o Ragnarok. Zeus, ó, caralho, eu tô aqui vendo a porra toda. Odin Vai igual o ratinho agora. Porra, Odin fica, porra, não sei o que, Ragnarok, já tem corvo, não tá adiantando já essa merda. Aí vai, mata o filho da p. Daí o Odin chega lá pra Hel e fala, ó, traz o garoto aí, pô. Moleque é sangue bom, fica apanhando de todo mundo, reclama de nada, não sei o que. Aí Hel fala pra ele assim, ó, tá bom, beleza. Até devolvo ele, mas somente se todos os seres vivos chorarem pela morte dele. Aí, até mano... Não, é incrível que até o Visco chorou, cara. O Visco não prometeu, mas chorou. Ele foi o primeiro a chorar. Só que teve uma pessoa, somente uma pessoa na Terra, que não chorou pela morte dele. E aí o moleque não conseguiu voltar. Depois descobriram que era Loki, transformo de uma velhinha. A véia Toque. A véia Toque não chorou. Aí Pô, que sacanagem. E ele meteu o Ivan Drago, né? Se morrer, morreu. É. Que o pariu. Mas, cara, de história do Loki, a história do muro, cara, eu acho que é realmente a top 1, assim. Eu gosto muito da do Mjolnir. Essa é a favorita da galera na internet, né? É, lógico. Eu, como sou um velho da internet... é uma da que eu gosto também. E o Neil Gaiman, ele reformulou ela do jeito muito divertido também. No livro dele, Mitologia Nórdica. Que, enfim, o Thor tinha uma época que ele tava saindo muito pra aventuras aí, né? Pra bater em trolls e gigantes e tal. E o Odin ficou preocupado. Falou, ó, o Thor tá saindo direto, a gente tá ficando desprotegido aqui. E eu imagino os outros filhos dele falando, mas pai, tem eu aqui. Ó, o Thor tá saindo, a gente tá desprotegido. Não adianta. Verdade, porque o chifre do elmo do Thor tava ficando grande demais já. Até porque o Thor não era o deus mais forte, era o filho dele, né? O filho dele que era o mais forte da mitologia. Só que o Odin, ele ficou preocupado que o Thor tava levando o martelo. Ele falou, se é o martelo do Thor, a gente o martelo que é o problema. A gente tá desprotegido. O Thor não é o que era era o martelo. Era só o martelo. Ele é o deus dos martelos, já a Marvel acertou nessa. E aí, cara, o Odin, ele fala, ó, a gente precisa ter um muro. Como diria Donald Trump, o Odin também tinha... Ah, não, Donald Trump... também era muro, né? A gente tem que ter um muro aqui em Asgard, um muro que seja tão alto que os gigantes não conseguem subir e tão forte que os trolls não conseguem derrubar. E por coincidência, no dia seguinte chega um cara sozinho falando, eu ouvi dizer que você quer construir um muro, doutor? E ele acha isso normal, tranquilo. Tipo, o cara ouviu uma conversa dos deuses e apareceu por lá. E ele falou, pô, sim, por acaso, senhor Odebrecht, eu tô querendo construir um muro aqui em volta. E aí falou, cara, ó, então um negócio que eu sou bom é em construir muro. Você me dá aí 3 estações, né, que na época era só verão ou inverno, né, então daria ali 18 meses. Você me dá 3 estações, eu faço um muro aí pro senhor, que ele vai ser tão fechado e tão liso que nem formiga vai conseguir subir. E ele falou, rapaz, parece bom, o que você quer em troca? Ele falou, caraca, nunca mais vou reclamar de pedreiro aqui em casa. O cara demorou 18 meses pra fazer um muro, mano. Não, mas era o muro que circulava um mundo, cara. Né? Circulava um mundo. E tinha que ser alto pra gigante não conseguir escalar, pô. E aí ele falou, o que você quer em troca? Ele falou, não, eu quero 3 coisas muito simples. A primeira é a mão da Freya em casamento. Aí o Jim falou, isso já não é simples, que ela pode me querer. Aí ele falou, não... Então vamos para as outras duas. Poder é outra coisa. Vamos para as outras duas. Eu quero o sol e a lua. O Odin falou, você tá de sacanagem, né? Eu quero 3 coisas simples, porra. Eu vou pagar muro com sol, lua e a Freya. Ele falou, ó, é isso aí ou não é isso aí?
E eu acho muito engraçado o cara falar, eu quero o sol. Se o pedreiro falar, eu quero o sol, fala, é teu, vai lá pegar. E aí, manda nele. Mas, enfim, aí o Odin ficou pensando e tava pronto pra dizer não. E o Loki falou, pera aí. Odin, dispensa o cara, vamos trocar um lero aqui. Aí ele dispensou o cara, o Loki falou, ó, esse cara não vai conseguir construir esse muro, bicho. Vamos fechar negócio com ele, a gente faz uma proposta que ele não consiga cumprir, e aí quando ele for embora, a fundação do muro já tá pronta, a gente só finaliza. E o Odin falou, bicho, tu é esperto mesmo, hein, Loki? Tu não brinca de serviço, não. Quê? Aí chamou o peão de volta aí, chamou o cara e falou, ó, vamos fazer o seguinte, eu te dou uma estação. Amanhã é o solstício de inverno, se até o solstício de verão você não tiver construído o muro, você vá-se embora, senão a gente até pode te matar por ousadia, por estar vindo aqui pedindo sol, lua e freia. E aí, se você conseguir fazer o muro em uma estação, e o muro for bom mesmo, a gente te dá a freia, o sol e a lua. E o cara falou, fechado, eu faço em uma estação só, doutor. Pedir 3 foi de sacanagem. Deveria ter dado o Loki até, sabia? E aí, bicho, Pô, a Freya tava lá coçando o pescoço assim, como é que é? a Freya ficou pistola. Vocês me oferecem pra um peão que aparece aí, eu sou moeda de troca nessa porra, não faço Calma, prima, vai ser engraçado. Calma, que Loki já rachando o bico. Aí tem que lembrar que as mulheres na mitologia não, na cultura nórdica, né, não é que nem mulher submissa católica cristã, não. Ela deu porrada mesmo, cara. Ela fica com pistola mesmo, arranca a cabeça de homem, quer saber não. E tinha barba, que quando eles prendem o Fenrir, um dos ingredientes era barba de mulher. Verdade. É bruta que só. E a Freya fica braba com o Loki, e o Loki já rachando o bico, né? Aí chega no dia seguinte, das 6 horas da manhã, tá lá o cara construindo o muro. E com o cavalinho dele, cavalinho puxando ali as pedrinhas. E ele até ali tava tranquilo, eles estavam até levando café pro cara, pô, não vai conseguir. O cara dava bom dia. O cara fez a fundação cavando com a mão, bicho. E o cavalo trazendo 20 pedras de granito por viagem. E o Loki, isso aí é momentâneo, amanhã ele cansa, você corre de primeiro dia de trabalho. Segundo dia o cara tava mais no gás ainda. O bicho falou, porra. Não, mas já vem a nevasca, esse cara vai parar. E vem a nevasca, parece que ele tava querendo se esquentar, que ele dobrou o número de pedra. E Rock Balboa, Rock 4. E o Loki começou a ficar preocupado. Eu falei, bicho, isso aí vai dar ruim. E vai sobrar pra mim. E aí começou a derreter a neve, a lama, achou que ele ia parar, não parou de novo. A Freya já braba que só, já fazendo boneco de voodoo do Loki. Quando tava faltando um dia pra terminar o solstício e faltava só 20 pedras no muro, o Odin chamou o Loki e falou, e aí, bicho? Você fez essa aposta aí e a mulher tá braba lá contigo. Ele falou, não, mas a gente nem lembra quem é que sugere essas coisas, né? Todo mundo concordou, todo mundo falou. A Freya, não, eu lembro que foi você. Não é essa de ninguém lembra não, rapaz. E aí... E, pô, e aí, Loki? Ou você resolve isso aí, ou a gente vai ficar... Vai ficar sem sol, sem luz, sem Freya, e você vai ficar sem cor, que a gente vai te rodar. E a Freya falou, ó, eu só vou me embora se antes de eu ir embora vocês matarem esse homem. E aí o Loki falou, não, beleza. Saiu ali pela porta, tá lá o cara carregando as pedras com o cavalinho, do nada o cavalo dele debanda pro pasto. E ele chamando o cavalo, nada. Quando ele olha pro pasto, o cavalo tá se engraçando lá com a égua. E a égua fazendo charme, o cavalo indo em volta, a égua fazendo charme. A égua vai pra floresta, o cavalo vai junto e o homem fica sem o cavalo. E aí ele não consegue carregar as pedras, não consegue terminar o muro, fica brabo que só, começa a atacar pedra nos deuses. E aí o Odin fala, você vai tacar pedra? Taca nesse cara aqui. Quando o Odin sai do caminho, quem é que voltou de viagem? Thor. E aí Thor só dá uma. Na história que eu li, na hora que o cavalo sai atrás da égua lá, esse cara, ele fica puto, e agora? Não vou conseguir carregar. Aí ele revela a verdadeira forma dele, que era um gigante. Tem essa também. Sendo que a aposta era se um homem conseguiria construir aquele muro em tanto tempo. E aí, como ele descumpriu a aposta, mostrando que ele na verdade era o gigante, aí ele mandou o Thor arrebentar o maluco lá. E dá uma na muqueta, e aí vem a parte que a nerdaiada gosta, né?
porque passa-se um ano e lá vem o Loki com um potrinho chamando de mamãe. Como dizia a música, depois de 9 meses é que vem a realidade. Meu resultado, cara. E assim nasceu Sleipnir, o cavalo mais forte e mais rápido do centro-oeste. Bravo, 8 patas. O cavalo de 8 patas, cara. Caraca, 4 na frente. Isso daí aparece no filme, né? Esse aparece no primeiro filme. No prólogo do primeiro filme. Aparece também quando o Odin vai lá buscar eles lá em outro raio também. Cada um trouxe uma história, né? Eu tenho uma história do Loki, eu acho maneira, eu acho que essa é pouco falada, e ela é bem importante, eu acho ela bem importante, porque é dela que vem, basicamente, uma premissa, talvez, pra, no futuro, o Senhor dos Anéis. Posso errar alguns personagens que estão aparecendo aqui, porque eu li isso. Eu li a Edda, foi o quê? Em 2011. Mas eu lembro de uma história que eu não lembro se era o Loki e o Odin, alguma coisa assim, que eles estavam caminhando, e aí eles resolvem caçar uma lontra pra comer. Isso tá num lago lá. E aí depois ele descobre que essa lontra era um filho de um cara lá que estava transformado numa lontra. E aí o cara fica puto com eles lá. E aí ele diz que vai recompensar com ouro. Aí ele, beleza, então você vai ter que encher de ouro tudo isso daqui que era a pele da lontra, tipo, como se fosse um tapete no chão, e vai ter que encher todo aquele pedaço ali da pele, né, do tapete ali de ouro, sem faltar nenhum espaço. Aí beleza. Aí ele teve que ir lá procurar onde tinha um ouro. Aí, se não me engano, ele encontra um dragão, que tinha aquele dragão que estava em cima de vários de ouro, né? E o dragão era muito fascinado lá num anel e tal. Aí o Loki achou esse anel maneiro. O Loki resolve pegar esse ouro, mas tinha um anel que o dragão não deixava mesmo. Aí, se não me engano, aí eu não lembro quem é que tava com ele, se era o Tyr que resolve matar o dragão, pega o anel e eles guardam esse anel. E aí eles, beleza, eles levam o ouro lá, levam um carrinho de ouro até de volta à casa lá do cara. Aí enche o tapete com o ouro e fica faltando um espaço. Eles falaram, tá faltando um espaço aqui, pô, o acordo não foi cumprido, que não sei o quê. Enquanto isso, tava o Loki coçando o bolso assim, tipo, o anel. Ele, tipo, caraca, eu não quero dar esse anel parece bonzão, se o dragão tava bolado por causa desse anel aqui. Aí ele, pô, o que é isso aí do teu bolso aí? Tava reluzido assim. O que é isso do teu bolso aí? Aí ele, caraca, aí ele teve que mostrar ele teve que mostrar o anel. Opa, é só isso aí. História esquisita, cara, que foi trazendo. E aí, tipo assim, essa é uma história que não termina com o Loki se ferrando, tipo, eles acabam, vão pra casa, porque a história acaba realmente com esses humanos aí se ferrando. Porque o cara pega esse anel e, tipo, ele acaba não ligando mais pro ouro, e ele tinha um outro filho, né, que é o irmão da lontra que morreu, e eles dois acabam, tipo, brigando por aquele anel. Acaba um matando o outro, se não me engano, acho que o filho mata o pai e se esconde numa caverna, fica lá com o anel lá. E ele acaba sendo amaldiçoado por aquele anel, porque ele não sai de lá sem comer. Ele acaba comendo, tipo, pessoas que entram nessa caverna e vai se transformando num monstro lá e, tipo assim, protegendo esse anel. Essa foi uma das partes da mitologia nórdica que inspirou o universo da Terra-média do Tolkien. Maneiro, mano. Sabia não. Parte de anão, de elfo, a própria geografia, vai embora. Uma outra história do Loki, que é a do carneiro lá, que eles podiam comer à vontade e que a carne nunca acabava. Alguém sabe essa? Não, eu sei a da carne que não assava. Que é a carne que não sabe? Saiu o Loki, o Odin e o Rainer pra uma jornada mais distante ali. Eles capturam um bovino ali pra comer. E quando eles estão assando e tal, a carne já tá pegando fogo, eles pegam, a carne tá crua, tá gelada. E volta pro fogo e nada da carne esquentar, ela tá gelada. E aí aparece uma águia e fala, ó, esse reino aqui é meu e a carne só vai cozinhar se eu quiser. E aí a carne tem que cozinhar e tem que ser eu que vou comer primeiro. E eles falaram, não, beleza, suave, acho justo, acho válido, acho digno. Eles cozinham lá a carne e a águia vai lá e come tudo. Aí o Loki fala, não. Aí sacaneou. A águia comendo boi, não. Coisa de burguês safado já. É, pois é, bicho. E passarinho que come pedra sabe o que tem, né?
E aí o Loki parte pra cima da águia, a águia pega o Loki e vai pra cima. Vai levando o Loki pro alto e ele fala, meu Deus do céu, me larga aí que eu não sei voar. E ele sabia voar. E ele podia virar águia também. Mas no medo ali esqueceu tudo isso. E a águia fala, não, beleza, eu te solto, eu deixo sua vida se você trouxer pra mim a deusa Idun, que é a deusa da fertilidade, e algumas maçãs da imortalidade, né? Os deuses nórdicos, eles não são imortais de nascença. Eles têm que comer essa maçã ali periodicamente pra se manter imortal. E o Loki falou, beleza, beleza. Passou uns dias, ele chegou lá na fazenda da Idun e falou, ó, você tem essas maçãs da imortalidade, né? E eu vi umas maçãs bonitas ali no outro passo. Vamos lá comparar com as suas pra ver se é douradinha igual? E ela, vamos. Aí pegou umas maçãs, quando chegou lá, a águia levou ela embora. Só que como levou ela embora e só ela sabia cuidar da árvore, a árvore morreu e os deuses nórdicos começaram a envelhecer, que não comia mais a maçã da imortalidade, né? E aí já olham logo pro Loki, né? Fala, Loki, o que você fez dessa vez? Não, mas veja bem é o c... Você vai lá pegar a Idun de volta pra consertar essa árvore aqui e eu não quero nem olhar pra sua cara. E aí o Loki vai lá e dessa vez o Loki lembrou que ele é um shapeshifter, né? Então ele foi de águia. Chega lá, pega a Idun, transforma ela numa noz, vai levando na patinha e quando ele tá chegando em Asgard com a outra águia na encosta, os deuses nórdicos fizeram uma grande fogueira tipo de lenha mesmo. E aí o Loki passa, eles acendem a fogueira e taca fogo na outra águia e aí o Loki traz de volta a Idun. Que é o que a gente tava falando, né? O cara é o deus da trapaça, as coisas, mas ele conserta as merdas que ele faz. E muitas das merdas dele traz benefício pros deuses. Nem sempre. Nem sempre. sempre. Que aí eu vou contar agora a história do carneiro, que foi um dia que, inclusive, eu acho que foi a partir daí que os deuses pararam de visitar a Terra, né? Pararam de visitar Midgard. Porque teve um dia que Odin resolveu, né, fazer a festa lá com os humanos, porque ele gostava, né? Realmente gostavam dos homens, eu acho que porque eles ficavam enchendo a bola dele. Aí os camponeses lá fizeram um banquete e tal, e o Odin, né, junto com os outros deuses, levaram um carneiro. Eu não lembro se era pra comemorar alguma batalha que teve, não sei. Eles levam um carneiro, ele falou assim, pô, esse carneiro aqui, ó, qual é a parada dele? Você pode comer à vontade, que vai chegar no final, quando tipo, acabar a carne dele, o Thor vai levantar o martelo, que vai fazer uma mágica e o carneiro vai voltar à vida. Só que tem um porém. A gente tem que juntar todos os ossos dele no formato do esqueletinho do carneiro aqui. E aí pra ele voltar e ficar direitinho. Beleza. Aí eles vão lá, fazem a festa, comendo carne de carneiro pra caraca e tal. O Loki chega nos camponeses assim e fala assim, pô, tem uma parada que o Odin não tá te contando não, mano. Aí, cara, o que foi? Aí, pô, a parte mais saborosa do carneiro. Tá ligado os ossos ali que sobram? Se você pegar e comer os ossos, né, tipo a parte de dentro dos ossos, eu esqueci qual é o nome que dá pra... ossobuco ali na medulazinha ali. Isso, a medula, assim, né? Tipo a carne do osso, que é a parte mais saborosa do carneiro. E era mesmo. Aí os malucos, aí eles pegaram, tipo, da perna, do pedacinho da perna, assim, pra ninguém perceber, de uma das pernas, né? E fizeram lá o prato lá, depois devolveram os ossos tudo moído. Ninguém vai reparar, tipo, vai ter, é mágica, né? Vai voltar o carneiro inteiro, vai consertar tudo. Aí chegou o Thor, assim, batendo na barriga. Acho que tá na hora de comer mais. Aí junta tudo lá, os ossos, assim, levanta o martelo e faz o carneiro voltar à vida. Só que o carneiro volta manco. Aí sim. Aí eles ficam bolados, só que dessa vez com quem? Não é com o Loki, não. Eles punem os fazendeiros lá. Eles punem os humanos. Essa eu achei uma filha da mesmo. Não, isso aí é uma história que mostra, né, que a corda sempre rompe pro mais fraco. O Loki, quando a parada acontece em Asgard lá, tal, o Loki que se ferra. Dessa vez não, os caras que se ferraram. Cara, eu gosto muito quando o Loki tá muito perto de se ferrar, cara. Tem uns muito boa, bicho. Tem a da Brinskvida, que é até uma história curtinha, mas que ela é muito boa, que é o dia que o Thor acorda e ele perdeu o Mjolnir. E aí fica aquele clima, né? Porra, o cara perdeu o martelo, bicho. E aí o Odin já falei. Não era só chamar ele de volta? Não é que nem chamar ônibus? Você só estica a mão. E chamava e o bicho não vinha. E ele falou, rapaz, dessa vez perdeu, mas perdeu mesmo. Meu pai vai ver eu sem esse martelo. Todo mundo aqui já perdeu algo que se a mãe descobrisse era lenha, né? Sabe o sentimento do cara.
Você perde aquele cartãozinho do ônibus, às vezes a merenda da escola, um negócio assim. E aí e o Thor peidando, né? Fala, bicho, e agora? Loki, vai lá ver se tu acha o meu martelo no reino dos gigantes. Aí lá vai o Loki pra Jotunheim, conversa com o gigante e fala, ó, fui eu mesmo que peguei. Paizão, e aí, beleza e tal. Foi falar com o Patos. E pô, bicho, eu peguei mesmo, tá aqui escondido, eu escondi ele embaixo da terra. Pô, E pai, aí tu me né? E eu só vou devolver. E adivinha o que o gigante queria em troca? A Freya, de novo. Essa mulher era demais. Dizem que a Sif que era bonitona, mas porra, a Freya deve ser a milf boa azul, né? Segundo aí, né? A Sif já tava rodada, né? Então já. A Freya... Verdade. A Freya era mais reservada, entendi. Tem uns lances até de que o pessoal desconfiava até de que ela era virgem. Até frearam ela, né? E aí, cara, nossa, você imagina o Loki chegando em Asgard falando, Freya, você não acredita. Fala, não, de novo. Não é possível que você me prometeu pra outro gigante. Eu falo, mas veja bem. Ela falou, não vou cair nessa não. Vai falar com o Randall, que o Randall vai saber o que fazer. Aí ele chega lá, o Loki, o Thor chega no Randall e fala, ih, Randall, você que vê tudo, que ouve tudo, maior fuxiqueiro aí dos 9 reinos, o que você indica pra gente fazer? Primeiro que o Randall viu que ele tinha roubado e ficou bem quieto, né? Isso que eu fiquei pensando, por que não perguntou logo pra ele, pô? Normal. O Randall, ele sabe sempre das tretas. Por exemplo, ele sempre sabe que o Loki tá fazendo as merdas, mas caraca, o verdadeiro filho da história é o Randall, né, cara? Não, agora você vai ver o que ele é esquecido. Porque ele é esquecido, quase ninguém fala com ele. Ele fica puto, eu também não vou falar porra nenhuma também. Agora você vai ver o que é um filho da p. Porque o Loki chega no Randall e fala, e aí, Randall? Não, o Thor chega, né? E fala, e aí, Randall, o que a gente faz? Ele fala, ó, que tal a gente pegar o Loki, vestir ele de noiva e mandar ele no lugar fingindo que é a Freya? E o Thor fala, pô, boa ideia. Uma das melhores histórias que tem, cara. E, cara, os caras vestem o Loki de noiva com véuzinho e tudo e leva lá pro gigante. E o Thor fala, não, nós vamos casar e hoje eu já trouxe, ela foi vestida de noiva. Aí o gigante falou, pô, aí sim. E começa, bicho, foram 8 dias de farra. 8 dias de farra, Thor tomando hidromel direto do barril e comendo carneiro, aquela coisa toda. E nada da Freya comer, nada dela tirar o véu, nada dela tomar um banho. E o gigante preocupado, né? E meu bem, e aí ela fala, não, eu tô juntando regime pro casamento, e não quero dormir porque eu tô muito ansiosa pro casamento, eu vou ficar aqui bem quietinha. Aí quando chega o casamento, o gigante fala, e tragam os presentes. E o primeiro presente era logo o Mjolnir. O Thor pega o Mjolnir, já mata o gigante, já mata a família do gigante, e reza lendo que ele ainda matou uns outros no caminho. É porque o Thor é matador de gigante mesmo, né? Tá ligado? Acho que ele mata todos os gigantes. Ele morre, inclusive, matando o último gigante, que é a cobra de Midgard. Ele mata tudo, não quer saber de nada, não. Na verdade, o único gigante que ele deixa pra trás, que é o próprio Fenrir, que acaba matando o Odin. E é por isso que a história acaba. Mas ele mata tudo. E acho que a grande parte dos gigantes ele matou nessa festa mesmo. Ele matou uma galera nessa festa. Exatamente. Reza a lenda que a maior parte dos gigantes foi mortos nessa festa, que foi quando os gigantes finalmente deram paz ali pros deuses nórdicos. E a única vez que eles não resolveram diplomaticamente foi a vez que criou a paz. Era só isso. Era isso que se ensina pra criança. Tá certo. Faltou esse tempo todo só chegar, dar uma marretada neles lá. E se não pra criança. Inclusive dizem, tá entendendo, que o Thor no Mjolnir tá escrito lá nas inscrições, né, rúnicas, diálogo, que é o diálogo dos deuses de Thor. Olha, os nórdicos ensinavam isso. Onde é que estão os escandinavos? Onde é que estão os cristãos? Ponto pros escandinavos. Exatamente. Cara, é muito bom, cara. Alguém sabe a história da cobra de Midgard, né? Uma das filhas do Loki? Não. Sei, fala aí. Jomungard. Ela tem um nome gigantesco, quase tão grande quanto ela. Opa. Por que eu tô falando? Porque essa é uma história muito interessante que justamente conta sobre o Loki, né? E a esposa dele. O Loki tem uma esposa que ele é casado, né? As filhas dele, né? Ele tem 3 filhos, se eu não me engano, tá? Vamos lá. Essa cobra de Midgard, né? Que ela vai crescendo, depois vai parar em Midgard.
o Lobo Fenrir e Hel. Se eu não me engano, acho que são entre 3. Só fazendo um adendo, o Loki ele é casado com a Sindri, né? E ele tem 2 filhos com a Sindri, que é o Narf e outra menina lá. E os 3 filhos, que é o Fenrir, a Jormungand e a Hel, são com a amante dele. Exatamente. Que até o diálogo dele com o Odin é muito bom, né? Que o Odin fala, e aí, Loki, eu fiquei sabendo que você tem filho. Eu falo, tem o Narf. Ele traga aqui direto. Ele fala, Loki, eu tô falando dos outros, Loki. Assim, cada história tem uma vertente, né? Porque em algumas histórias essa mulher que ele tem os filhos que são mais abissais, né, que os deuses condenam, e em algumas culturas é dito que ela é ex-mulher do Loki, né? E que o Loki, depois que cresceu... Amante e ex-mulher. Amante e ex-mulher. Então, tem essas duas vertentes já aí. Falei e vou repetir. Mulher, essas mulheres do Escandinávia, elas são boladas mesmo. Eu ia falar que elas são puta de raiva, mas elas são boladas mesmo. Porque, tipo, você faz merda com ela, vai botar chifre nela, rapaz, tu pode acordar capado, tá entendendo? Mete o pé na tua bunda, não quer saber de tu não, rapaz. Todas as mulheres vão pro Valhalla, né? O homem é que tem essa, que em batalha vai pro Valhalla, normal vai pro Hel, mas mulher todas pro Valhalla. Exatamente. Mulher morre e já vira Valkyria já. Esse negócio da amante do Loki, né, que é a gigante Angrboda, é com ela que tem os 3 filhos, que é o Fenrir, né, o lobo, o Jormungand, que é a cobra, e a Hela, que é a única que é a gostosa. Eu não entendo essa lógica. Gostosa, rapidinho, né? Ela é metade viva na Marvel. Ela é metade viva, metade morta, pô. Ela é gostosa nem aqui, nem real. Isso faz dela deixar de ser gostosa, por acaso? Cara, não tô falando de caralho, cara. Calma aí, cara. Isso é bem interessante porque, vamos lá. Zumbi gostosa. A Hela, na verdade, o nome dela, Hela, é só na Marvel, né? Não é só na Marvel, não. É Hel mesmo, não. Tem várias versões. Tem Hel com 2 L's, que traduz com o inferno, né? E tem Hela também. Depende da tradução. Depende da tradução. Eu queria comentar. Nas HQs, a Hela também ela é tratada como filha de Loki. Só no filme, né, no universo da Marvel, que eles botaram ali como irmã mais velha, filha do Odin e tudo mais. Mas a personagem é bem parecida no caso das HQs, né? E do filme ela é bem parecida, elas estão perfeitas e tal, representadas. Agora, já na mitologia real, ela era o catiço. Ela é muito mais forte, inclusive, do que o próprio Loki, né? Pelo menos, muitas vezes dá a entender que ela é mais forte que o próprio Loki. Ela é gigante, musculosa, porra. Exatamente. Não, mas seria doido pra apanhar dessa mulher. Eu não tô falando só disso, não, porque o Loki ele é um grande mago das magias negras. Ele é um bruxo. Ele é considerado um bruxo, um grande mago das magias negras e tudo mais. E a Hela, ela também tem magia negra, ela tem uns poderes lá sinistrões, que tem algumas histórias, agora não lembro uma em específico, do Thor e do... Não, acho que é do Odin e do Loki. Eles estão presos em Hel e eles têm que negociar com ela pra poder sair de lá. Isso mostra como é que ela é forte e o domínio dela é muito forte. Ela é muito melhor do que o próprio pai, e o próprio Lobo Fenrir também ele é muito forte. Já a cobra de Midgard já não é tão forte assim quanto os outros dois. Ela não é forte, ela aguenta o oceano batendo o dia todo, pô. Assim, não é que ela seja fraca, né? Ela é sinistra porque ela não para de crescer nunca. Opa! Né? Mas a lenda dessa cobra é que ela vai crescer tanto que vai engolir Asgard. Exatamente. Ela vai comer o próprio rabo antes, né? Tem essa história que ela morre com o próprio rabo? Não, essa aí é a Apophis na mitologia egípcia. Apophis que essa não é Ouroboros? Que, rapaz? Estão confundindo as cobras todas. Um monte de cobra que morde o rabo. Porque tem cobra em todas as mitologias, né? Monte de cobra que morde o rabo. No Tupi-Guarani tem uma cobra chamada Boiuna, que é uma cobra grandona também, e tem uma que é tipo Shenlong, que é uma cobra brilhante que passa no céu e quem vê pode pedir um desejo. Olha aí. Pô, o Shenlong é uma cobra. Caraca, até perdi aqui. Ah, tá. Eu ia querer que vocês contassem, então, a história desses 3 filhos bastardos do Loki aí, que é muito interessante. Isso. Não, eu não vou falar, não. Eu pedi pra vocês contarem. Caraca. Os gigantes me chamavam de Loki. É o deus nórdico da travessura. Você apunhalou pessoas pelas costas umas 50 vezes, Loki.
dando-os a Aesir, dando-os banir por toda Asgard. Se for falar dos filhos, a gente tem Fenrir, que a gente já abordou aqui brevemente. O Fenrir era um bagulho tão sinistro que os deuses tinham muito receio dele, né? Porque todos os filhos do Loki, eles são criaturas que crescem, ninguém vê o fim dessa porra e todo mundo fica com medo. O Fenrir, ele era dito como o algoz de Odin, né? Fenrir era o lobo que ia trazer o Ragnarok para Odin. Então todo mundo tinha muito receio do Fenrir, né? Aí nisso daí... Menos o Baldo. O Baldo gostava de brincar com o Fenrir. O Baldo jogava ursinho pro Fenrir, era mó samba do crioulo doido. Cara, mas tem uma história muito interessante sobre o Fenrir, inclusive pro pessoal que gosta de jogar RPG e tudo mais, né? Lobisomem, o Apocalipse, né? Existe uma tribo chamada os Crias de Fenrir, que são lobisomens, né? Que são descendentes diretamente do próprio lobo Fenrir. E eles são tratados como os guerreiros mais fortes ali entre os filhos de Gaia, do RPG e tudo mais, uma das tribos que os jogadores mais gostam e tal. E tem o Fenrir de Aliote também, né? Do Cavaleiros. É verdade, mas ele não é tão forte. Ele tomou uma porrada do tio. Mas é o Wade Bezerra. Enfim, tem uma história no RPG do Lobisomens Apocalipse que ela tá totalmente ligada à mitologia nórdica, que é um ritual que você utiliza, que você invoca o próprio lobo Fenrir para lutar por você. Você tem que ser um lobisomem muito foda pra fazer esse ritual, mas esse ritual ele tem um custozinho pequenininho. O lobo Fenrir ele aparece, tá entendendo? Ele vai meter a porrada em todos os seus inimigos e aí no final ele vai comer seu braço. Aí acabou. sim. Isso se ele julgar que aquela batalha que você chamou ele foi digna pra ele lutar. Porque se ele achar que os adversários são fracos, ele te come por inteiro e você morre. E acabou o jogo pra tu. Então, tipo, isso é totalmente ligado à mitologia porque o Tyr perde o braço pro lobo Fenrir justamente por uma brincadeira dessa. Que vocês estavam falando sobre o Baldur e tudo mais. Ele acaba se ferrando por causa disso. A brincadeira não, né, pô? Os caras estavam tentando prender o lobo pra não matar o Odin. E o lobo quebrava as correntes todas. E aí um cara surgiu com um lenço de seda. E aí o pessoal, que porra é essa? Era aquele lenço de seda da noite. Que é pelo Dona Barba de uma mulher, o suspiro de um peixe, aí tem o som do pulo de um gato, essa lombra aí. E aí prendeu o lobo. Só que aí o lobo falou, ó, vai me prender, eu quero a mão de um cidadão aqui dentro da minha boca, que se der ruim eu arranco fora. E o pobre do tio sobrou pro balaio. Coitado, tio. Então, assim, é bem maneira. Essa história do lobo Fenrir é muito maneira. E mostra também exatamente o que vocês falaram, né? Como é que o pessoal tinha medo dos filhos do Loki. Esses filhos bastardos aí. Sim, sim. Os gigantes me chamavam de Loki? É o deus nórdico da travessura. Você apunhalou pessoas pelas costas umas 50 vezes. Loki, dando-os a Aesir, dando-os banir por toda Asgard. Jormungand. Não, Gard não. Jormungand. É difícil o nome dela, cara. Como é que se fala o nome dessa porra? É muito difícil, por isso que eu tava falando como Jormungandr. Eu não lembrava o nome dela. Mas não tem R. Eu chamei de cobra de Midgard. A serpente de Midgard, um negócio assim. É A cobra. É Jormungandr. Mas esse daí é o teu português ou... Ah, enfim. A pronúncia. Eu tô lendo aqui, ó. J-O com trema. R-M-U-N-A-N-D-R. Ô Matheus, mas pelo novo acordo, não trema na cobra. Vamos acabar o podcast? Valeu, boa noite. Ela também é cria do Loki. E assim, quando ela nasceu... ignorando esse maluco. Quando ela nasceu, o nego falou assim, e aí, porra, essa cobra aí não para de crescer, irmão. Qual foi do bagulho? Aí o nego falou assim, vamos jogar num lugar mais tranquilo que a gente tem aí, que vastidão de jogou na terra. Aí jogou no meio do mar da terra, joga aí no oceano, irmão. E a cobra foi crescendo. Não, mas tem um lance que é complicado, né? Primeiro, o Odin, né, já tinha falado exatamente sobre isso, né? Sobre esses filhos do Loki. E ele pergunta sobre essa cobra. Ela vivia num lago. Só que ela não parava de crescer e ela ficou tão grande que o lago não cabia mais dela. E aí o Odin falou, cara, você tem que resolver essa lago não cabia mais dela. O lago não cabia mais dela. Parabéns. O Odin chegou, né, e falou, olha, você vai ter que tirar essa porra daí e botar em outro lugar. Aí eles colocaram, né, no oceano. Né, cara? Eles teriam que resolver a merda toda. Exatamente. Aí ele pegou e jogou ele lá no oceano. E aí ela começou a crescer. Crescer para Jesus.
parava de crescer essa porra. Até que eles colocaram ela em Midgard não. Na Terra, né? Eles jogaram ela no... eles jogaram na Terra pra poder... parece que ela fica em volta da Terra. Agora eu não lembro se ela fica em volta da Terra. Porque a Terra era plana, né? Exatamente, a Terra é plana, então ela tá em volta. A Terra era plana, então, exatamente, era ela que prendia o oceano. Ela fica conhecida como que nem na mitologia, do mundo, né? É que nem na mitologia grega, né? Que o Atlas segura a Terra, só que ele não segura o céu. Exatamente, ele não segura a Terra, ele segura o céu, aí você fica, caralho, pô, ele vai estar segurando o céu onde, tá entendendo? Mitologia nórdica, nessa daí tu pira, tu não entende mais porra nenhuma. Na nórdica, o céu é o crânio do maluco, é 4 anão que segura, é uma lombra pesada também, né? Pesada do caralho. Porque assim, um negócio que a gente tem que falar é que todos os de Loki, eles são diretamente ligados ao Ragnarok. Todos eles. Ragnarok. Puta que pariu. Ragnarok. Caraca, na moral. O Fenrir, o algoz do Odin, a cobra é algoz do Thor, que até então era o deus que não que impediria o Ragnarok, mas que garantiria a vitória dos deuses nórdicos, né, sobre os gigantes. Mas aí surgiu essa cobra aí que virou o algoz dele, e eu não sei qual é o algoz da Hel, mas ela tem sim alguém que... O resto, né, bicho? O resto da galera, da galera, né, o que sobrar é dela. Antes da gente aprofundar um pouco no Ragnarok, voltando o que o Loki tava fazendo no Ragnarok, né? Que é a parte do Locacena no Edenverso. Que, bem, o Aegir, que é o deus dos mares, ele tava dando ali uma festinha, né? É o quê? Foi um trocadilho? Ele perguntou se foi um trocadilho proposital, mas não é o nome mesmo, Locacena. É o Locacena, é o nome do conto, posso fazer nada. Não, o Arthur tá achando que tudo é trocadilho, né? Ele tá soltando um trocadilho atrás do outro. Ele tá achando certo. Ele tá achando que a gente solta o trocadilho também. O Aegir tava lá, deus dos mares, fazendo aquela festinha, pá. E o Loki, cara, ele tava muito doido nesse dia, porque o Aegir, ele foi elogiar um dos serventes, que era o Fimateng, e falou, pô, esse cara aqui é bom, serve hidromel pra todo mundo e tudo. E o Loki ficou puto porque o cara tava elogiando um servente e foi lá e matou o servente. E aí o pessoal falou, bicho, agora o cara passou da linha. Aí juntaram a galera e expulsaram o Loki da festa. Aí o Loki volta, encontra o Eldir lá fora do salão. Você vê que, cara, o suburbano brasileiro tem muito nome de nórdico, né? Quem Vania, Eldir, é todo nome de tio. E aí... Não, com certeza. Total. Quem é Valdívia? Valdívia aí era um cara, tá entendendo? Ele era o filho do Valdir, tá entendendo? E assim, Só pra constar, os nomes dos serventes que um deles o Loki matou, né? Um é Fimafeng, que eu acho que é o que o Loki matou, e a outra era Alice. Alice, é isso mesmo. E aí o Loki chega lá no Eldir e fala, e Eldir, o que os deuses estão falando aí? Ah, estão falando de arma, estão falando de batalha. Tá aí de mim. Ele fala, não estão falando nada de você, não. Aí o Loki foi, porra, os bichos esqueceram de mim, bicho. Aí o Loki já entra mamado Pela porta, sempre. Loki na porta, né? E fala, ó, Loki... Caps Lock. Vida Loki parte 2. Pariu, cara. Loki. Altão, né? Ele entra altão, Caps Lock. Vida Loki parte 2, o bicho lá, e fala, ó... Caraca, e ele fala, ó... Eu quero uma cadeira, eu quero um copo de hidromel e eu não quero saber. E o povo, mas Loki, nós jogamos sua cadeira fora, só tem cadeira pra quem tá aqui. Não me interessa. Odin, você fez um juramento comigo que falou que quando você fosse beber, você não beberia se eu estivesse bebendo junto. Então eu quero beber contigo. Aí o Odin falou, porra, eu prometi mesmo, né, cara? E esse cara tem uma memória boa pra porra, mesmo bêbado. Aí ele falou, ó, tá, vamos lá. Aí pede pum pro filho dele, acho que é o Vida. Fala, ó, bicho. O Odin manda o filho dele se levantar, muito bom. Ó, velho, se levanta aí e tal. E aí o Brag, que é outro filho do Odin, que é o deus da música, ele fala, mas bicho, mas o cara matou o servente, velho. E o Odin fala, não, velho, deixa o cara aí, porra, tá bêbado, deixa o cara aí. Aí o Braf levanta, o Loki senta na cadeira, só que o Loki tá com aquele remorso, né? Ele fala, eu quero fazer um brinde pros deuses, meus melhores amigos estão aqui, todos os meus melhores amigos e o Brag. E o Bagre fala, ih, rapaz, o bicho tá caçando briga. Ele fala, ó, aqui deuses honrosos e o Brag. Eu falo, bicho, Loki tá pedindo. E o Odin fala, Loki, tu tá puxando briga com um cara que tu não vai gostar. E a mulher do Brag botando pilha na fogueira, né? Fala, ó, bicho, mata esse cara. Por que você não vai matar esse cara? Vai deixar? Vai deixar? Eu não deixava. E o Loki toda hora olhando pro Odin lá fora e falando, ó, até o final dessa festa eu faço todo mundo aqui brigar.
E aí a mulher eu não deixava, não sei o quê. E chega, bicho, todos os deuses começam a brigar. E a Frigga briga com o Odin, porque o Odin não tá apartando a briga. Aí chega o Thor quer brigar com o Loki. Aí a Frigga mete no meio também. Vira uma briga generalizada. Enquanto isso o Loki vira salmão, cai no rio e ó, tchau. Uma partezinha aí que, inclusive, vai muito naquilo que acho que o Malco tava falando, né? De que as mulheres nórdicas, elas realmente, elas botam medo nos caras. Porque quando tava tendo essa briga descaralhada aí, quem vai na porrada com o Loki é a deusa Gefjun, se não me engano. Que o poder dela é a sabedoria e ela sabe de tudo sobre os homens. Ela sabe como o homem vai perder, ela sabe como o cara vai ficar humilhado. Aí o Odin, ele já para logo assim o Loki, tu vai ser insano se você enfrentar essa mulher aí. Aí ele vai. E a Gefjun, ela começa a trocar insulto com o Loki, jogando na cara dele coisa do passado dele. Ela começa a humilhar ele mesmo. E o Odin fica, não pode jogar coisa do passado. E a Frigga é mesmo, não pode jogar do passado, não? E aí vira aquela... a Frigga manda essa mesmo. Não pode jogar do passado. O que você fez no passado que não pode trazer do passado aí? Aí, bicho, vale aquela merda, bicho, azedando farofa mesmo. E o Loki de salmãozinho cascando fora. Só que nessa os deuses viram e falaram, bicho, indo embora lá. E aí cata o Loki e fala, não, bicho, dessa vez você pulou o corguinho, pô, você matou o servente, fez os deuses brigar. E você não vai sair impune, não. E aí, cara, eu acho que os deuses passaram da linha. Porque eles vão na casa do filho do Loki, matam o moleque, pegam as tripas do moleque, amarram o Loki com as tripas do moleque e botam uma cobra passando em cima do Loki pela eternidade, onde o veneno dela pingando mataria aos poucos o Loki, né? Só que aí a esposa dele, a Xing... Eu acho que é Xing. Eu falo Xing. É Singe, sei lá. Xing. E aí ela... A Cynthia fica lá com a baciazinha, segurando o veneno, só que toda vez que ela vai a bacia enche, ela vai jogar o veneno fora, pinga no Loki, e era assim que os deuses justificavam os terremotos, né? Que é o Loki sentindo as gotas do veneno e urrando de raiva. Toda vez que ele estremecia, provocava um terremoto. Os gigantes me chamavam de Loki. É o deus nórdico da travessura. Você apunhalou pessoas pelas costas umas 50 vezes. Loki, pelos Aesir, pelos Vanir, por toda Asgard. Deixa eu só fazer uma referência. A gente cita coisa de Thor e Loki na cultura pop, e eu acho que uma série que fez muito bem essas referências sem usar os personagens foi a série Vikings, porque na série Vikings eles usam, né, personagens lendários, né, personagens que têm histórias deles mesmo, mas as partes que eles usam pra preencher a história desses personagens aí, quando não tem relatos, eles preenchem com os mitos dos deuses, então cada um deles acaba parecendo muito com o deus. Por exemplo, as partes do Ragnar parecem com o Odin, Bjorn parece o Balder, e assim vai. É bem interessante, né, porque a série Viking trabalha realmente com um cenário factual, né, eram pessoas que existiram, o Ragnar existiu e tudo mais, Bjorn também. Só que como você falou muito bem, primeiro que a cultura nórdica em si não era uma cultura gráfica, então não tem, né, textos e nada que consiga refletir. Na verdade, o que a gente conhece sobre o Ragnar é justamente contado pelo aquele monge que aparece na primeira temporada. Então a gente só conhece mais ou menos aquilo, né, e logo ele morre, ele se afasta, então a gente não conhece mais muita coisa. Mas a gente tem muita referência, sim, na série, ligada diretamente aos deuses nórdicos. Vários personagens que estão diretamente ou indiretamente ligados aos deuses nórdicos. O personagem, que é o Floki, né, que o Floki, ele é realmente um personagem que existiu, a ele é atribuída a criação da Islândia, se não me engano, né, porque foi ele que descobriu a Islândia, que é um barqueiro, só que ele é um dos poucos personagens dali de toda a Noruega que era um adorador de Loki. Ele realmente, ele era... E nele eles botam toda a personalidade do Loki mitológico. É ele que mata o Atelstan, que era o amigo favorito lá do Ragnar, e o Ragnar atribui a ele o castigo de Loki, que é deixar ele preso numa pedra pingando. No caso ali não foi veneno, foi água que ficou pingando na cabeça dele, o que já é uma tortura. E a mulher dele teve que ficar segurando, né, um pote de água e ter que ficar jogando fora. E era no intervalo disso a água caía nele e deixava ele maluco. E isso depois dos filhos dele terem morrido, enquanto ele estava preso. Então eles fizeram um paralelo muito legal da história dele com a história do Loki. A tortura da água bater na sua cabeça, por si só, ela é aterrorizante, ela é chata. Virou até ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate aqui. Isso, exatamente. Além disso, ela afeta a mente do Floki na série, que também é uma outra característica do Loki. O Loki, ele muitas vezes, ele é tratado também como um louco.
maluco, né? E a gente já contou algumas histórias aqui do Loki, por exemplo, a ideia quando ele cortou o cabelo da Sif, né? Aquilo dali é um dos indícios que ele é meio louco, meio doido, faz coisas às vezes que é meio sem pé nem cabeça, né? E o Flock ele é exatamente isso. Há 4.000 anos sem fazer nada, mano. Tem que ter uma diversão. Pô, eu acho que Não, e o Flock ele é muito interessante porque o Flock ele faz exatamente as mesmas coisas que o Matheus também falou. Ele faz muita loucura, algumas merdas gigantescas, que acaba sendo beneficiado para o Ragnar futuramente. Só que o Loki, o Flock, na verdade, ele se torna um personagem mais sábio e tudo mais, e ele vai saindo um pouco da série. Depois do castigo ele volta um pouco mais são. E ele vai saindo um pouco da série, até porque a história dele vai se encerrando. E ele se afasta do núcleo principal, e aí a gente tem o Sem Osso que assume de novo o papel do Loki, né? Ele que vai assumir esse lado mais do Loki, que é o lado, eu acho muito interessante eu acho ele uma mistura do Loki e ao mesmo tempo também um pouco do Fenrir. Porque eu acho ele muito mais do Fenrir mesmo. Nem tinha feito essa ligação com o Loki aí, não. Ele tem um pouco do Loki, mas ele é um pouco do Fenrir também. Botam que é ele que mata o Sigurd, que era um filho do Ragnar lá. É bem parecido mesmo. Sim, então, exatamente. Então eu achei isso assim bem maneiro. Ele mata o Sigurd, né? E depois ele vai matar ele é o responsável pela derrota do Bjorn, né? E causa uma guerra civil também. Exatamente o que eu ia falar. E causa a guerra civil e acaba causando o fim da aurora dos deuses, né? No caso ali, fim da Era de Ouro dos Vikings. Da Era de Ouro dos Vikings, porque logo depois começa o cristianismo, porque ele começa a causar tanta guerra civil entre eles por causa do Aiva. Isso aconteceu mesmo, né? Que sim, ali passa a ser a porta de entrada pro cristianismo dominar todos eles. Exatamente. Então, eu achei que esse paralelo que você fez foi muito bom, é muito interessante, e eu acho que era o que estava faltando aqui pra gente falar, era sobre o Vikings mesmo, e como ele tem muita ligação de forma indireta com os deuses nórdicos. O que tá faltando a gente falar é sobre o Máscara. Aí, não, o filho do Máscara. É melhor ainda. No filho do Máscara tem o próprio Loki, né? Tem o próprio Loki. Loki. O filho do Máscara vocês foram longe, mas pegaram bem. Sim, tem o próprio Loki. O Loki tá ali. Do segundo filme. Eu tô querendo lembrar do filho do Máscara agora, não lembro. Eu não assisti o segundo filme. Cara, não, só pra vocês terem ideia, o Loki no Filho do Máscara, ele é dublado pelo Supla, Papito. E é muito tosco, cara, mas Caraca, eu vou procurar pra ver agora só porque você falou isso. É muito... Exatamente também. Não, é sensacional. Mas assim, é horrível. Cara, pelo que eu lembro mais ou menos, o Loki ele desce na Terra pra pegar a máscara, que é por direito dele, né? E... Só que, nossa, é tosco demais. O bebê usa máscara, o cachorro usa máscara, e não tem Jim Carrey. É horrível. Não sei porque a gente tá falando disso, não. Ah, mas vem cá, essa parada a máscara do Loki, ela realmente é um artefato da mitologia mesmo, porque eu não me lembro de ter visto uma parada dessa. Não, isso é quadrinhos, cara, isso é direto dos quadrinhos. Por que o cara escolheu o Loki pra ser o dono John Arkid. Eu tô olhando pro quadrinho aqui da editora Pipoque Nankin. John Arkid. Mas eu queria saber por que ele escolhe realmente o Loki pra ser o... droga. Ótimo. Assim, se a gente parar pra analisar todos os deuses politeístas que tem na Europa, e são muitos, né? Tem culturas celtas também, a própria cultura romana que bebe da cultura grega e tal. Não existe nenhum deus tão caótico como o Loki. Nenhum. O Loki ele realmente acaba sendo um deus bem singular. A gente vai achar muitas semelhanças com vários outros deuses, mas o Loki ele é um personagem singular. Então acho que quando uma pessoa que vai escrever alguma coisa, né, que sabe que é pro grande público, né, o Loki acaba sendo um personagem, por ser famoso, né, ele é... O Loki que eu gosto demais é o do Supernatural, que é o Richard Spade Jr. Ele é sensacional, cara, e olha que eu desgostei muito de Supernatural depois da 5ª temporada, mas tem momentos épicos dele, tem um episódio que ele faz o Sam morrer 100 vezes durante o episódio e tal, e as mortes são divertidíssimas, e é sempre uma surpresa, assim, tipo, é outro vilão que tá com a parada e no final revela seu Loki, você fala, caralho, Loki, eu acho muito bom. E nos outros jogos aí eu já não sei que eu não jogo, mas tem ele no Assassin's Creed e no Dark Souls também, né?
No Dark Souls eu não sei. Sinceramente, mas no Assassin's eu também, eu sei que tem. né, eu cometi o pecado de nunca jogar Dark Souls na minha vida, então eu não sei, não vou saber falar. Mas Assassin's Creed, sim, Assassin's Creed ele aparece, mas ele é um dos principais vilões também, ele tá ali renovado e tal, mas agora eu não vou lembrar também muito sobre ele não. Até porque eu não cheguei a jogar essa nova versão do Assassin's Creed Vikings, né? Eu joguei só uma parte. Então ainda não peguei quando ele aparece. Eu sei que ele tá lá, porque você já vai percebendo as referências sobre ele. Tem o Atreus no God of War, né? Que a gente descobre que ele é o Loki no final do jogo. É um spoiler do final do God of War 4, né? E o jogo em si, o enredo no próximo God of War que vai lançar pra PS4 e PS5 aí, né? O Ragnarok. É justamente em volta do Atreus descobrindo que ele é o Loki. O Atreus não tem nada a ver com o Loki, a série inteira, inclusive. Tirando as partes que você não consegue resolver alguns problemas, porque ele faz um monte de presepadas nas batalhas, né? Ele deveria te ajudar nas lutas, ele faz um monte de presepada. Que até então atribuía porque ele era uma criança, no meio de conflitos místicos, né? Mitos também. Mas não, eu acho que ele era caótico já ali, já estava querendo o protagonista desde o início. Eu achei até uma reviravolta bem interessante quando a gente descobre que ele é o Loki. Eu ia falar sobre aquela série da Netflix, que é uma série... Caraca, eu esqueci agora o nome dela. Ragnarok? É, Ragnarok, né? Que tem os irmãos ali, o Loki... Pô, tu esqueceu esse nome? Praticamente toda a mídia com mitologia nórdica usa esse nome. Pois é, por isso que era tão comum, tão óbvio que eu esqueci. Tem o Fica a Ragnarok dica, Netflix. do Zack Snyder, né? Tipo, mas ele não vai usar o nome do Ragnarok, então adivinha qual vai ser o nome? Crepúsculo dos Aleluia. Crepúsculo dos É Trial of Gods, do Zack Snyder. Não, eu tô empolgado com esse Ragnarok do Snyder aí, viu? Mas tô é animadão. retratando os deuses mesmo? Ou é só um título aí aleatório pra algum filme? Não, ele já falou que vai Não, ter Thor, vai ter tudo aí. Tá escalado a galera. Esse aí vai ser mitologia nórdica mesmo. Vai ser tipo porrada, tipo Fúria de Titãs da mitologia nórdica. Basicamente isso que ele quer fazer. O Ragnarok, né, a série da Netflix, eu achei ela interessante a premissa, porque a gente tá falando de uma série norueguesa falando sobre uma mitologia norueguesa. Então eu achei até a forma interessante como eles conseguiram atualizar, né, os personagens, né? Então ele, obviamente, já bota o Loki já como um personagem homossexual e tudo mais, né, meio bissexual, na verdade. E os atores que faz o Loki e o Thor, eles se baseiam muito com os personagens da Marvel, né? E eles em si, né? Eles copiam um pouco os trejeitos dos personagens da Marvel, de propósito mesmo, porque eles gostam. E eu achei que a série seria até um pouco melhorzinha em termos de história mesmo, mas ela acaba sendo uma série muito teen mesmo. Eu vi o trailer e achei adolescente demais, não sou o público-alvo, deixei passar. Exato. Você é público-alvo do Ragnarok do Zack Snyder. Isso aí. Aí eu sou demais. Pode vir, Zeca, pode vir. Eu quero Valkyrias ao som de Aleluia. Ragnarok e Zack Snyder, cara, pô, ele já gosta de matar Deus. Aí ele vai botar logo na história que Deus vai morrer a rodo. Ele vai fazer ele feliz pra caralho. É isso que ele quer. Né? É isso que ele quer. Eu quero o cavalo de 8 patas em slow motion, é isso que eu quero. Isso deve ser bonito. Vai correr normal, né? É só gravar o cavalo correndo, então, pô. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.